aquela oração do filho mimado, que vai falar para Deus: Senhor, que todo mundo que está aqui tenha vindo aqui só para ver o Senhor falar comigo. E que você crê que realmente toda essa ministração hoje foi preparada, orada, produzida para falar com você. Amém? Então feche seus olhos, pede para Deus isso hoje. Pai, no nome do Senhor Jesus, nessa noite, o alvo desse culto, dessa reunião, de cultuarmos ao Senhor, entronizarmos ao Senhor, deixarmos o Senhor no seu devido lugar, que é o centro das nossas vidas. Também estamos aqui para sermos alimentados pela sua palavra, supridos, enriquecidos, fortalecidos, direcionados pela sua palavra. Então a minha oração agora é que realmente cada um que está aqui, que assista depois esse vídeo, tenha essa sensação de que tudo que foi dito foi exclusivamente para ele, e que seja enriquecido, fortalecido, alimentado, suprido, cheio de vida, do poder e da unção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. O tema da nossa palavra hoje é a mentira do estresse. Você sabe, algo muito normal para os dias de hoje. Antigamente isso não acontecia. Tem muitas coisas que não aconteciam antigamente que hoje virou normal. Então antigamente você encontrava com alguém extremamente trabalhador, que o dia dele era extremamente corrido. Quando você perguntava como que ele estava, o que ele respondia? Cansado, trabalhando demais. Hoje você pergunta como que a pessoa está? Estressado. Mudou a forma de comunicar. Por quê? Porque realmente o efeito mudou. Antes as pessoas ficavam cansadas. Por quê? Porque o trabalho era mais braçal. A maioria esmagadora das pessoas desenvolviam funções e trabalhos que exigia esforço físico. Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 11 anos de idade. E foi nessa fase, eu já contei para os irmãos, mas tem gente que estava no encontro que não sabe, mas o pastor de vocês está no Guinness Book. Eu entrei nessa fase no Guinness Book, tem um recorde mundial que é meu, ninguém conseguiu vencer, que é o menor tempo de permanência em um emprego. Que eu comecei a trabalhar, fui trabalhar na oficina mecânica, fui demitido em 45 minutos. Eu desconheço alguém. Eu conheço gente que falou: manchou minha carteira, trabalhei só um mês registrado e fui demitido. Eu fiquei 45 minutos. E por fim, trabalhei distribuindo panfleto, trabalhei lavando carro, trabalhei fazendo um monte de coisa. E o primeiro emprego, assim, que podia falar que eu tenho, era mais organizado. Eu era repositor de mercadoria na prateleira de uma loja de artigo para pesca. E aí eu furei tanto meu dedo com anzol, que eu tomei raiva desse tempo, por isso que eu não gosto de pescar. Eu chegava em casa, os dedos tudo machucados, mexendo com anzol. Só que era um trabalho braçal, pegava caixas e caixas, tinha que abaixar, levantar, pegar. Então terminava o dia exausto. Saí desse emprego, fiquei lá bastante tempo. Saí desse emprego, arrumei um emprego num escritório de representação que vendia peça para trator. E eu tinha que digitar os pedidos. Nessa ocasião eu fiz um curso de datilografia. Quantos aqui fizeram o curso de datilografia? Só os velhos, só os velhos. Você não vê um jovem. Os jovens não sabem nem o que é isso. Admite, mano, você fez. Tá, tá na rede de jovens, olha o jovenzinho. Mas... Para quem não sabe, né, que não é da era pré-histórica, você colocava uma folha, ela passava num rolo, tinha lá o teclado, você apertava uma tecla e um trem batia na folha, com uma fita com tinta, e é isso que ia, arcaico, só que literalmente dava ler, né, dava dor nos nervos, e parecia que não acabava, todo tanto que você escrevia ainda tinha outro tanto muito maior esperando por você. Então terminava o dia, estava cansado também, aí fui trabalhar com vendas, fui ser vendedor com 14 anos de idade. Antes disso eu fui ser office boy.
numa loja, numa indústria famosa, chama Piazza, que vende troféu e medalha, no Brasil todo. Fui office boy dessa indústria, trabalhei 1 ano lá. E tudo bem tranquilo. Em São Paulo, quase não tem trânsito, as coisas lá não é longe, tal. De ônibus, não existia Uber, não tinha moto, não tinha bicicleta, tudo de ônibus. E tudo com pressa. Então, literalmente, era correndo. Descia do ônibus, saía correndo, ia no cartório. Saía correndo, ia no banco. Porque senão não dava prazo. Em 1 ano, fui assaltado 5 vezes. Não, é só confusão. Resumindo, chegava no final do dia, estava exausto, cansado. Mas não tinha estresse. Estava só cansado. Hoje, ficou comum as pessoas falarem que elas estão estressadas. Antes as pessoas brigavam no trânsito por ignorância, hoje é por estresse. Aí você fala, não, só mudou o jeito de falar. Não, acredite, tem algo mais por trás disso. Sabe por quê? Por 2 aspectos, presta atenção. Primeiro deles, acredite, hoje o povo peca muito mais do que pecava antes, acredita? Sabe por quê? Porque o cara cansado tem nem energia para pecar. O pastor Luiz falou isso cedo. Você pega pessoas que trabalham em obra, serviço braçal, na hora que termina o dia, você acha que ele está com energia para ir para a internet e ficar vendo pornografia? Ele come uma pratada, senta para assistir alguma coisa e em 2 minutos ele está roncando. Ele não tem energia para pecar, não. Ele quer dormir. Ele quer descansar. Por quê? Porque é o trabalho estressante. Mas hoje a coisa ficou mais light. E por excesso de tempo ocioso, acredite. O que é um ditado famoso? Que mente vazia é a oficina do diabo. Acredite, o povo peca mais. Agora, uma outra questão atrelada a esse negócio do estresse está na forma como as pessoas reagem hoje. Olha aqui para mim, irmãos. Vou falar algo muito sério para você aqui agora. Sou pastor, cuido de gente, e quando eu relaciono com as pessoas, eu tenho essa característica, eu creio que foi Deus que me fez desse jeito, sou feliz do jeito que eu sou extremamente observador. Então acredite você ou não, eu estou te observando. Mas é sem querer, não é de propósito não, eu simplesmente estou observando. Então eu estou vendo quem que está, como diz o outro, está pensando na morte da bezerra, não está nem aí para pregação, estou te vendo. Estou vendo os que não largam o celular, estou te vendo. Mas aí quando eu converso com as pessoas, o que eu consigo perceber? O nível de estresse das pessoas. E uma pessoa estressada, ela literalmente parece que ela está dando choque assim, o tempo todo. Né? Você fala, você ficou sabendo de algo, o que foi? O que foi? Ai meu Deus, nossa, mais problema. Não, calma, é notícia boa. Por quê? Porque ela já está assim com os nervos à flor da pele. E aí normalmente, a impressão que dá é que a pessoa está até meio desequilibrada. Por quê? Aí tem um outro ditado, que falam que são as pessoas que ficam fazendo tempestade em copo d'água. Por uma coisa boba dessa, você está estourando? Por uma bobagem dessa, você está explodindo, nervoso desse jeito? Não, não é. É o acúmulo de estresse, que uma vez que não deu vazão para resolver e para trazer a paz, vai acumulando. E o que acontece com pressão acumulada, irmãos? Explode. Então quando a gente fala que está com estresse, e hoje ficou muito popular falar que você está estressado, acredite, isso não é elogio, isso não é motivo de orgulho, e isso na verdade nem é o problema. Só que tem gente que olha o estresse como sendo o problema, mas o estresse não é o problema. O estresse é o fruto, o estresse é um sintoma de algo mais profundo. É a mesma coisa, ninguém fala que está doente. Qual que é a doença que você tem? Eu tenho febre. Ninguém está doente com febre. Febre não é doença. Febre é um sintoma. Sintoma de que algo no seu organismo não está certo, está com algum problema. Da mesma forma, o estresse não é o problema. Ele é um sintoma de algo mais profundo. E hoje eu quero desmistificar essa questão do estresse, mas eu quero te ajudar a enxergar qual é a raiz dele. Porque o estresse é o fruto que está aqui, na árvore, para todo mundo ver. Mas você sabe, você não ataca um fruto, se você quiser eliminá-lo,
apenas tirando ele da árvore. Para que você acabe com aquela árvore, você tem que atacar a raiz. Se você só cortar pelo tronco, não resolveu nada. Daqui a pouco vai nascer de novo. Então nós temos que tratar o problema pela raiz. Outra expressão popular: o mal se corta pela raiz. Por que usa-se essa expressão? Porque não adianta tratamentos paliativos, superficiais. Se você não tratar com a raiz do problema, ele vai voltar. Pastor, por que eu tenho que tratar com a raiz do estresse? Porque presta atenção, olha aqui para mim. Quem não trata a raiz e fica tentando tratar o fruto, qual que é a solução que eles acham quando está estressado? Tem que tirar férias. Estou estressado demais, estou para explodir, então a solução é viajar. Eu não sei você, eu já caí nesse engano muitas vezes. Sabe o que aconteceu? Foi pior. Só gastei dinheiro e arrumei foi mais confusão. Por quê? Porque aí você está num resort, ou você está na praia, ou você está em Caldas Novas, e você continua estressado. E aí você arruma confusão num lugar que era para você estar zen, de boa, tranquilo. Olha lá você brigando. Eu lembro de uma vez, a gente tinha casa na praia, minha família, muitos anos atrás, lá em Santos, no litoral de São Paulo. E eu morava no começo da Via Anchieta, então dava 56 quilômetros da minha casa até a casa na praia. Era muito perto, né? Daqui para Anápolis. Se Anápolis fosse praia, se tivesse uma casa lá, você não ia direto? A gente ia direto. Mas com essa desculpa do quê? Nós estamos estressados. Tem que ir para a praia. Aí você chega na praia achando que está todo mundo zen. Tem até um vídeo engraçado esses dias que me mandaram de um cara que estava na praia, sentado em posição assim de meditação, né? Aquela coisa do e ele está lá sentado. Aí um cara dá um susto nele, chega gritando lá dele: rapaz, mas esse cara gritou tanto, xingou tanto. Aí fala: mas era para você estar tão de boa. E aí você estressa desse jeito. E não dava outra, a gente ia para a praia, todo dia tinha confusão. Ia na padaria. Alguém aqui já foi nas praias de São Paulo em feriado, por um acaso? Você sabe o que é? 1 milhão de veículos descendo para a praia no mesmo dia. 7 horas de trânsito. Eu já peguei 7 horas para andar 50 quilômetros. Você fica zen, tranquilo. É assim? Não, literalmente, você está no carro aqui, de repente um desce ali do carro, arranca o outro pela janela e pancadaria. Aí você chega no pedágio, a fila começa a descer, de repente um cara desce, vai lá, 5 carros para frente, começa a gritar com o outro, porque ele não tinha troco. Todo mundo num nível de estresse horroroso. Aí 1 milhão de carros, 3, 4 milhões de pessoas descem para a praia para o mesmo final de semana. Você vai comprar pão. Vou comprar pão. Você dá vontade de matar todo mundo na padaria. E você quase morre também, porque está todo mundo estressado. Primeiro que você chega lá, tem 3 mil pessoas na padaria. É uma fila interminável, você vai pagar, é 40 minutos para pagar. Aí você pegou o pão quentinho, não muda nada, porque até você conseguir pagar e chegar em casa, ele já virou um pedaço de pau já. E outra, que você vai ver, não tem acabar, você está na fila, aí sai a fornada de pão, você fala: não, vou pegar, hein? Aí você está na fila, aí o trem está acabando, aí você vai: ai meu Deus, vai acabar. Quando chegar a minha vez não vai ter pão mais. E não... Você está na praia, era para estar de boa, e olha você estressado. Daqui a pouco, gritaria, pancadaria, isso é do tempo todo. Aí você vai para a areia. Você vai para a areia, aí a primeira coisa que acontece, tem uma família de farofeiro. Toda praia tem uma família de farofeiro. E aí eles arrancam frango, farofa, batata, sanduíche de mortadela. E eles vão arrancando os trem da caixa assim. E aí eles vão comendo os trem, vai jogando lixo pro lado. E aí você está aqui quietinho na sua, daqui a pouco começa a vir lixo. Aí eles pegam a toalha deles, eles vão sacudir e vem areia na sua cara. Aí os meninos vão jogar bola e dar uma bolada em você. Mas eu estou de férias. Como que você sai no final do dia? Mais estressado, mais nervoso. Irmãos, eu fui já viajar, de estar voltando, por exemplo, no aeroporto de Fortaleza, voltando de Fortaleza para Goiânia, final de férias, o voo atrasou, acabou.
tudo que gastaram para descansar lá, acabou no aeroporto antes de voltar para casa. Você vê cada escândalo que o povo faz. Povo nervoso, gritaria, confusão. Por quê? Porque acha que o problema é o estresse. E nunca vai ser. O estresse é só um sintoma. Se você não trata o que está lá por baixo, você vai viver estressado, não importa. Se você está na praia, se você está no trabalho, se você está em casa, se você está na igreja, não importa. E tem pessoas que estão aqui agora, sentado aqui, está nesse nível de estresse. Está incomodado, tem alguém perto dele conversando, ele está assim, ele quer me ouvir, mas ele está olhando para o outro, miserável. Concentra, pastor, vamos lá. Aí o outro conversa de novo, ele olha. Você já está a ponto de falar, você não se toca não, você veio para a igreja, cala a boca. Já daqui a pouco começa a ter escândalo dentro da igreja. Eu já vi, acredite. Lá no Bueno tem um irmão que a gente apelidou ele de... Não vou falar o apelido dele. Mas ele não quieta, então o tempo todo ele gritando. Glória a Deus, aleluia, fala Jeová. Aleluia, que delícia. E ele chega no culto já gritando, pastor Aloísio, vai ser uma bênção o culto hoje. Eu faço é achar graça. Acredite, tem gente que fica num nível de estresse, irritação. Deixa eu ver onde que esse irmão vai sentar, que eu vou sentar do lado oposto. Não aguento ele gritando na minha cabeça. Porque está estressado. Você tem que ver as mensagens do povo irritado do porquê criar desafio no meio de jejum. Eu já estou sem comer. Tem que orar. E ainda tem tarefa. Pelo amor de Deus. Quem que deu essa ideia genial? Por quê? Está estressado. Aí o pastor Luiz falou, entra na brincadeira. Diverte com o trem. Porque não sei. Que trabalho tanto que eu trabalho. Faz tudo que eu faço. Por quê? Porque está estressado. Não consegue achar graça nas coisas. Eu falo sempre isso. Quando eu sento com irmãos para aconselhar com homens, primeira exortação que eu faço: irmão, não se torne um ladrão da alegria. Como assim, pastor, ladrão da alegria? Porque infelizmente, eu vou falar aqui, não é para as irmãs dar cotovelada no marido não, hein? Se isso por uma acaso estava acontecendo na sua casa, porque vai acabar hoje em nome de Jesus, você vai manter a pose, ficar olhando para mim, não vai cutucar seu marido, mas por dentro você vai falar, glória a Deus, aleluia. Qual que é os ladrões da alegria? É o irmão amadinho, querido, precioso, maravilhoso, que sai para trabalhar, e o ambiente dentro de casa fica uma maravilha. A irmã fica lá com os filhos, e cuida da casa, e brinca com os meninos, e faz tarefa, e está tudo bem. E os meninos brincam, gritam, deixa cair os trem, está tudo beleza. Mas de repente, papai chegou. Aí os meninos têm que deixar de ser menino, virar adulto, com postura. Não pode arrastar a cadeira, não pode gritar, não pode derrubar nada, não pode fazer bagunça. Por quê? Porque agora o papai chegou. Porque o papai chegou como? Estressado. Aí o menino faz alguma coisa, já falei! Quantas vezes? Eu não aguento mais. Aí descarrega no filho o estresse acumulado. Aí eu falo para esses irmãos que estão caindo nesse equívoco. Falei, querido, tem um negócio que nunca te contaram. Sua esposa nunca falou isso para você. Seus filhos não são nem doidos. Mas eu, como diz o outro, como eu não tenho medo de ser, olha o meu tamanho, eu me garanto. E fora que além do tamanho ainda fiz jiu-jitsu e full contact. E também desconfio que se eu orar e liberar o anjo da morte, ele obedece. Paulo falou, eu vou entregar o corpo para Satanás, então não mexe comigo não. Então resumindo, eu falo, então eu vou falar. Aí ele pode falar, o que é? Eu falo, quando você faz o que você está fazendo, de roubar a alegria da sua casa com esse estresse todo, tem algo que acontece e você não vê, que é muito ruim. Sabe o que é? A sua esposa e os seus filhos comemoram quando você sai de casa. Na hora que elas veem você saindo, ufa, ainda bem que ele saiu, foi trabalhar, agora a gente pode ser feliz de novo. Sabe qual que é o problema? É que eles vão começar a querer que qualquer hora dessa você saia e não volte mais. Então não faz isso não. Como que faz, pastor?
Não dou conta não. Esse negócio de separar os problemas. Você já viu gente que fala isso também? Você chega na empresa, eles são torturadores. A tortura é o seguinte, aqui é o seguinte: tem um cabidezinho na recepção. Seus problemas pessoais você vai pendurar nesse cabide. E você não vai trazer para dentro da empresa. E quando você sair, você deixa aqui os problemas da empresa e não leve para casa. Tcharam! Quem falou que dá para fazer um negócio desse? Me conta. Quem foi o louco, doente mental que inventou um negócio desse cabide? Por quê? Porque nós somos um só. Tem como separar, irmãos? Tem não. Se o trem está ruim em casa, vai azedar no trabalho. Se está ruim na igreja, vai azedar em casa. Em qualquer lugar que esteja ruim, vai prejudicar nos outros. Por isso a Bíblia diz, para podendo, vive em paz com todos. E a vontade de Deus para você é que literalmente você tenha paz por todos os lados, como foi com Salomão. Agora, qual que é a luta? É que quem está com problema no trabalho e fica nessa loucura de querer separar as coisas, não consegue. Aí fica se autoflagelando em casa, tentando segurar o estresse. Então, acho que vocês já entenderam que o estresse não é bênção, não é um fruto saudável e que nós devemos arrancá-lo hoje. Amém, irmãos? Então, pastor, como que faz para não viver estressado? Porque tendo os problemas que eu tenho, tendo que tomar as decisões que eu tomo, na vida que eu vivo, é difícil demais, pastor. Tudo é estressante. Olha, não está aqui no esboço, mas eu vou contar um negócio para vocês. Que o pastor Luiz falou e que me marcou poderosamente. No dia que ele mencionou isso, é aquela coisa que a gente fala, não sabe o efeito que vai ter em quem está ouvindo. Mas teve um dia que ele contou que numa ocasião, ele e a pastora Márcia estavam brigando, o trem estava azedo. Aquela coisa, eles discutindo, e um problema para resolver, e não estava achando acordo, aquela coisa. De repente tocou a campainha. Uma irmã tinha marcado de ir lá e tal. E aí aquela coisa, eles estavam nervosos, estressados, de repente, chegou visita. E aí abre a porta, olá querida, e põe para dentro, e conversa e tal, e nessa hora, o ambiente estava beleza, a irmã não percebeu nada. Na hora que ela saiu, o pastor Luiz falou para a pastora Márcia, falou, ó, parou a discussão, parou a briga. Por quê? Porque percebemos que o estresse, o nervosismo foi uma decisão. Nós decidimos ficar nervosos do mesmo jeito que nós decidimos ficar bem para receber a visita. Então agora juntos aqui nós vamos tomar a decisão de não ficar nervoso de novo. Então presta atenção, porque a primeira coisa, não está no esboço, mas eu já estou falando para você, é que o estresse é uma decisão. Você decide estressar com as coisas. Tem coisa que acontece que você decide não irritar com aquilo, mas tem hora que você fala, não, hoje não, hoje o trem vai azedar. As irmãs nunca fazem isso, né? Marido deixou um trem bagunçado, tranquilo, ela vai lá e pega. Segunda vez, tá tranquilo, meu marido não deve ter visto. Ele não lembrou que da outra vez que ele fez isso, eu pedi para ele carinhosamente não fazer de novo. Ele deve ter esquecido. Aí ela vai lá e pega. Na terceira vez ela fala, quer saber? Hoje não. Hoje tem que azedar. Aí ela pega o botãozinho do volume, torce, põe no máximo e já começa. Até quando? E aí o trem azeda. Aí o marido vai lá, pega já nervoso, aí azedou. Então presta atenção, decida hoje arrancar esse fruto amargo da sua vida e nunca mais cultivá-lo. Por quê? Presta atenção, pessoas estressadas vivem uma vida terrível. A vida de quem está estressado não é colorida, não é alegre, não é em paz. A comida perde o sabor, os lugares perdem a beleza, as ocasiões perdem o brilho e, por fim, se torna uma vida difícil de ser vivida. Mas não é essa a promessa de Deus para nós. Jesus diz que a vida que Ele veio nos dar é uma vida em abundância. E em abundância não é só de suprimento de necessidade, é em abundância para todas as coisas, para a paz, para a alegria, para o humor, para o descanso, para tudo aquilo que a gente precisa.
Amém, queridos? Então vamos lá, presta atenção, porque quando você lida com o problema do estresse, sem lidar com o estresse, mas a raiz, você então tem que ir lá no mais profundo e vir tratando cada nível do problema até que de repente o fruto morra e desapareça. Então hoje é isso que eu quero fazer com você, mostrar para você aqui a sequência com a qual o estresse floresce, frutifica na nossa vida. E para usar aqui, para te mostrar como que isso acontece, nós vamos para o primeiro caso de estresse da humanidade. Está relatado na Bíblia, quando tudo começou. Nós vamos lá entender que essa primeira sequência do estresse, ela aponta e nos ensina hoje tudo isso que nós também vivemos hoje. Então nós cremos, irmãos, que na sequência que aconteceu o primeiro pecado, nós encontramos ali a chave para entender como que o fruto do pecado se manifesta na nossa vida. E se lermos atentamente, nós vamos ver a sequência acontecendo na queda do homem. Então primeiro, o que aconteceu com Adão e Eva? Comeram o fruto da árvore do que, irmãos? Fala mais alto, porque você sabe o nome da árvore. A árvore, qual que era o nome? Do conhecimento do que? Do bem e do mal. Ela poderia ter muitos nomes. Se ela fosse contrapor a outra árvore que estava lá também, que era a árvore da vida, qual que deveria ser o nome dela? Árvore da morte. Mas não é interessante que Deus não dá o nome de árvore da morte? Por quê? Porque mais importante do que você saber que vai morrer, é você saber o que gera a morte. E o que gera a morte é o conhecimento do bem e do mal. E quando eles infringem a lei, começa esse processo de morte. Da mesma forma, é o processo do estresse, de morte. O estresse é um tipo de morte. É morte na nossa alma. Uma pessoa estressada, ela está doente na alma, na mente, na vontade, nas emoções. E ela está caminhando para a morte, acredite. Irmãos, alguém aqui já viu notícia de gente que morreu por causa de briga à toa? Bobagem, já viu? Eu já vi gente assim, por causa de trânsito, porque um deu uma fechada no outro, saiu correndo, aquela coisa, daqui a pouco está brigando e dá morte. Eu lembro uma vez em São Paulo, eu fui num shopping, para ir no cinema, no shopping metrô Tatuapé. Saí da Moca, peguei, fui no metrô, fui pro shopping. Na hora que eu chego no shopping, para ir no cinema, estava fechado o cinema. Falei, por quê? Eu vim aqui só por causa disso. Caiu o telhado, deu infiltração, o que é? Falou, não, deu uma briga aqui hoje e um cara matou o outro. Eu falei, não, no cinema? Falou, é. Agora eu vou te perguntar, você sabe por que foi a briga? Sabe por quê? Porque literalmente um comprou uma pipoca e o outro veio andando e esbarrou nele e a pipoca caiu. Não estou brincando. Eles começaram a se agredir verbalmente, xingar um ao outro. Começou a trocar porrada, só que um era melhor de porrada. Matou o cara na mão. Tem base um negócio desse? O pior, não pude ver o filme. Estou brincando, não foi o pior não. O pior foi o outro que morreu, né? Tomara que tenha sido salvo antes. Mas presta atenção. Imagina chegando no céu. Vamos pensar que o cara foi salvo, o que morreu. Chegando no céu. E aí, o que aconteceu? Morreu por quê? Por causa de pipoca. Ah, pelo amor de Deus. Tem base. Só que você pensa que não, mas a Bíblia fala disso. A Bíblia fala de casos. Eu não vou lembrar agora, não coloquei no esboço, mas depois eu posso pesquisar e falar para vocês. De casos de pessoas que matavam por ter pisado no pé um do outro. Chegou um nível de iniquidade logo antes de Noé com a arca. A Bíblia diz que era banal a morte. Matava porque pisou no pé. Estressados. E qual que foi a raiz do estresse lá embaixo? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então presta bastante atenção. Muito importante que você entenda essa sequência hoje, que eu vou te explicar, para você perceber o que está debaixo, lá na raiz do estresse, para que analisando isso, você consiga eliminar o estresse da sua vida. Para quê? Para que você se torne uma loucura para o mundo. Sabe o que é uma loucura para o mundo? É uma pessoa que era para estar estressada e não está. Você conhece gente assim? Pelo amor de Deus, fala que sim. Porque você está dentro de um lugar que era para só ter gente assim.
Era só para ter gente aqui que vive desse jeito. Tinha tudo para estar ansioso, tinha tudo para estar estressado, tinha tudo para estar preocupado, mas está em paz, está de boa. Porque é assim que é para nós vivermos. Então, mais uma vez, eu vou perguntar de novo. Você conhece alguém assim, irmãos? Que mesmo na luta está em paz? Agora a questão é, será que alguém falou sim, lembrando de você? Como sendo essa pessoa que para ela é alguém que vive em paz, mesmo em meio a lutas? Pesou o ambiente agora. Mas essa é uma pergunta séria. Você sabe, as pessoas que te conhecem, elas têm impressões a seu respeito. Normalmente nunca te falam. Mas se elas forem honestas e forem realmente suas amigas, elas um dia talvez elas podem te falar. Essa é uma preocupação que eu tenho. Será que eu dou um bom testemunho? Será que quem olha para mim, qual que é a impressão que tem? É claro que isso não me oprime, eu não perco a liberdade, eu não fico neurótico com isso. Mas, por exemplo, eu sou pastor. Uma das coisas que eu penso, será que as pessoas olham para mim e vê que é uma bênção ser pastor? Ou eles olham falando, Deus me livre de ser pastor, olha lá. Olha o outro indo lá, abatido, arrastando uma perna. Você chega nele, estressado. Você pergunta como que está? Na luta, no deserto. Deus está me provando. Porque se olharem para mim e virem isso, você acha que mais alguém vai querer ser pastor? Não vai não. Então sabe qual que é a minha oração todo dia? Senhor, que todos aqueles que olhem para mim e tenham um chamado do Senhor para serem pastores, que eles olhem para mim e vejam eu com a boca boa. Sabe de quem come com a boca boa? Aquela pessoa que na hora que você vê ela comendo, você dá vontade de tomar o trem que ela está comendo da mão dela para comer. Porque fala, não, esse trem está bom demais. Então eu vivo a vida para que quem olhe para mim veja qual é o tipo de vida que Deus quer que todos nós vivamos. Uma vida em paz, uma vida alegre, uma vida próspera, generosa, uma vida divertida. Porque com a gente, né, para quem aproxima e a gente pega um pouquinho de liberdade, acabou a vida dele. Porque bullying, palavra moderna, para nós é opressão mesmo. Tudo que você disser poderá e será usado contra você na próxima zoeira. Então, porque tudo vira festa, tudo vira brincadeira, tudo vira... Porque nós vivemos alegre. Mas tem gente que não, vive estressado. Então, por exemplo, me ligam às vezes para dar notícia de problemas. Então hoje, por exemplo, me ligaram, estou com um problema. Como que nós vamos resolver isso daqui? A pessoa está alterada, nervosa e tal. Eu falei, né, sério? No dia do... Ah, não. Tá fácil, faz assim. Não, nós já tentamos, não deu nada não. Ixi. Então faz assim. Ih, também já tentamos, não deu certo não. Então agora só a polícia. Ixi, sério? Polícia? É, chama, vai ser engraçado. Porque na hora que a polícia chega, os bravos ficam calminhos, rapaz. Assim, ó, estala o dedo. Teve uma vez no encontro que uma irmã falou, vou me matar. E ela estava lá, o namorado terminou com ela falou, vou me matar. E todo mundo, não mata não. Não faz isso não. E ela, eu vou. Aquela coisa tipo... Eu vou falar um negócio agora, só os mais antigos vai lembrar, porque os mais novos não tem mais para assistir, né? O Didi, lembra do Didi, dos Trapalhões? Vou me matar. E aí eu falei, você quer saber? Falei, não, irmã, eu acho que você tem que se matar mesmo. Acaba com esse trem logo. Aí ela... Como assim? Falei, canseira. Ah, pelo amor de Deus. Seu namorado acabou com você, como ele teve coragem de fazer um negócio desse. Ele é o centro da sua vida. Não, se ele acabou, sua vida perdeu sentido. Acho que você tem que morrer mesmo. E aí eu comecei a esticar a coisa. Falei, por quê? Porque imagina, você acha que no mundo todo, com bilhões de pessoas, vai existir outro homem tão maravilhoso igual o seu namorado? Impossível, não existe, não existe. Ele é o único. Então acabou, sua chance acabou. Se ele acabou com você, sua vida perdeu sentido, acho que você tem que morrer mesmo. Aí o trem começou a ficar sem graça, assim, ó. Não é assim também. Eu até acredito que pode ter outro. Uai, sério? Não, aí vai ser ruim, hein? Pensou se tivesse outro? Você se matar tendo um outro melhor do que o que você estava, que você poderia ter ficado com outro?
Não, aí vai ter sido um prejuízo ruim demais para você, vai ter morrido. Então compensa você tentar um pouquinho mais, você concorda? Eu acho que compensa. Eu sei que na hora que ela saiu, irmãos, estou falando sério, me deu uma crise de riso. Eu passei mal, dor do abdômen, assim, do tanto que eu dei gaitada. Mas não foi só eu não, eu e os discipulador carnal, tudo junto comigo. Porque tudo vira festa. É claro, irmãos, que eu não ia deixar ela se matar não, pelo amor de Deus. Claro, se ela falar, então eu vou. Fala, não, peraí, calma. Mas é lógico que a gente vai testando para ver o que dá resultado. Mas no final tudo tem que virar festa. Porque é assim que Deus quer que você viva uma vida alegre. Não tem que ficar estressado. Tem irmãos que estão aqui servindo a Deus, está estressado. Você está de servo. Aí alguém, você falou para ele, calma aí, acabou as vagas no estacionamento. Aí já dá, o que está no carro estressa, o que está de servo estressa. Para com isso. Teve uma vez que eu estava de servo lá no Bueno. E aí me ligaram, pastor, tem um irmão aqui, ele falou que vai derrubar o portão. Falei, sério? Ué, então peraí, eu estou indo aí. Aí eu cheguei lá, pro desespero do pastor, era da minha rede. Falei, irmão, em vez de você estar aqui servindo com a gente, você está arrumando confusão, mano, não faz isso não. Que absurdo, não tem vaga e não sei o quê. Eu aposto, se eu entrar lá vai ter vaga que está guardado para pastor. Falei, não, tem mesmo. Pois é, não, tem que, vou passar, vou derrubar o portão. Eu falei, então vai lá, pode derrubar. Ele, não, então eu vou. Eu falei, então, peraí, deixa eu só afastar para eu ver, vai lá. Aí eu falei, não, mas quer dar ré um pouquinho para você pegar impulso? Para você vir com força? Aí eu falei, porque aqui tem uma Maroc, um Sentra, vai cair em cima deles. Rapaz, vai arrebentar com esses carros aqui. O seu então, como diz o outro, não quer nem ver o prejuízo. Mas vai lá, quero ver. Você é macho. Absurdo. Aí eu falei, mano, só entre nós aqui, você não vai derrubar portão nenhum, para com isso, que feiura. Conversa, vamos começar de novo? Ô pastor, me ajuda aí, dá mais uma olhadinha lá, vê se não tem uma vaga, se de repente os pastores tudo já chegou, tem uma lá sobrando, por favor. Se não tiver, de boa, para em outro lugar. Vamos tentar de novo, vai lá, vamos lá, 1, 2, 3, vai, começa. Aí ficou sem gração demais. Ainda tem chance, pastor, o senhor veio falar para mim? Tem, vamos junto. Abre a porta aí, eu vou entrar no seu carro. Vou com você. Aí eu entrei no carro dele, vamos lá, vamos descer. Abre o portão aí, irmão, vamos junto. E eu entrei e falei, será que aqui dá? Vamos ver, peraí, mano, tal. Arrumei uma vaga para ele. Aí ele parou o carro, fiquei lá mais uns 10 minutos dentro do carro, tratando o quê? A raiz do estresse. Você acha que o problema foi o portão fechado? Você acha que o problema foi não ter vaga? Não, tinha outras coisas mais profundas. Aí ele começou a chorar, já virou aquela coisa toda. Tô com vergonha, acho que eu não vou mais conseguir voltar. O que os irmãos estão pensando em mim? Não, eles não estão pensando nada diferente do que eles são também não vale nada. Falei, se você quiser até te conto uns podres daqueles que estavam lá no portão. Ixi, nossa, tem irmãos que têm criatividade para fazer coisa errada. A sua fichinha, né? Bobagem. Mas por fim, por quê? Está estressado. Mas está o estresse aqui achando que o problema estou precisando de férias. Aí, alguns querem arrumar culpado para o estresse. Qual que é? É o trabalho. Certeza, é o trabalho. Onde eu trabalho é muito estressante, tenso, responsabilidade demais. Outros arrumam culpado em pessoas. Eu já sei. É minha esposa. É meu marido. É os filhos. É minha mãe. É meu vizinho. É meu patrão, é meu pastor. Não, pastor não. Não vem falar que a culpa do seu estresse é o pastor não, pelo amor de Deus. Mas resumindo, irmãos, qual que é o problema? Arrumar culpado? Vai resolver? Não vai. Então você tem que tratar a raiz. Primeira coisa que eu quero que você entenda: o estresse causa doenças. Não tem uma semana sem que apareça algum artigo na mídia mostrando como o estresse tem produzido enfermidades. Desde doença psicossomática até tumor cancerígeno, todos eles podem ter origem nas preocupações, na angústia e no estresse.
Se o problema é o próprio estresse, então a solução, obviamente, seria eliminar o que parece causá-lo. O trabalho. Então pronto aí. Se o trabalho quer estresse, para de trabalhar. Aí, quantas pessoas que não ficam mudando de emprego? Porque o problema é o emprego. Aí ela quer sair. Qual que é a tristeza dela? É porque ela nunca vai achar um lugar perfeito. Porque qualquer lugar ela vai ter que trabalhar. Qualquer lugar vão ter situações onde ela vai ter que tomar decisão ou não, se ela vai estressar com aquilo ou não. Então presta atenção, se você estava aqui cogitando em mudar de trabalho, porque seu trabalho é muito estressante, ou você que está me assistindo, vamos mudar o discurso, porque não é isso que vai resolver o seu problema. Outra vez, outras pessoas acham que é o lugar que mora. Olha, eu já morei em quintal com muita gente. Você já morou em quintal? Eu morei em quintal. Aquela coisa de um monte de casa num quintal só, num lote só. É estressante? Claro que é. Porque a briga de todo mundo vira a sua também, porque você ouve tudo. O povo começa a discutir na casa do lado, você está ouvindo a sua. Você estava de boa, mas com a briga dos outros você já começa até a tomar partido. Que horror, como que ele fez isso? Ai, Deus poderoso. Mas presta atenção, também não é o local. Não são pessoas, não é o local, não é o trabalho, não é a igreja. A raiz é muito mais profunda. Tem muita gente que coloca a culpa nos relacionamentos, mas não tem como viver sem relacionar. E isso vai levar para depressão, querer se isolar. Por quê? Porque todo contato com pessoas frustra, desilude. Estou desiludido com as pessoas. É aquela coisa de casalzinho que quando termina, a mulher fala, não quer saber de homem mais na minha vida. E o homem fala, não quer saber de mulher também. Por quê? Está desiludido. Mas dura pouco, não resolve. Então, ainda que o estresse seja a causa imediata de muitos problemas físicos e até psíquicos, sabemos que existe algo mais profundo. E olhando então para o homem no Éden, a gente entende o que causa o estresse. Presta atenção, porque a origem do estresse é o medo. Primeira coisa que está mais latente é o medo. Então o medo produz estresse. Abre lá para mim em Gênesis capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Depois que pecaram, o Senhor veio ter com o homem e perguntou onde que ele estava. É interessante você perceber que a primeira pergunta do Velho Testamento é onde está o homem. Mas a primeira pergunta do Novo Testamento é onde está o rei. Dos magos procurando por Jesus que havia nascido. Sabe, tem algo muito profundo nisso. Por quê? Porque quando você entende onde está o rei, você se encontra lá nele. Onde você está procurando onde está o homem, você não vai achar nada de bom quando você encontra o homem. Mas quando você encontra o rei, aí sua vida é transformada. Amém? Então em Gênesis, a gente vê o relato de como que o medo entrou no mundo. E essa é a primeira menção de medo na palavra de Deus. Só que, olha aqui para mim, Deus não criou o homem para viver com medo. Não fazia parte do projeto da criação. Foi uma consequência fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse medo rouba a paz. A pessoa diz, por exemplo, que tem medo de avião. Ninguém tem medo de avião. Porque se alguém falasse que tem medo de avião, estava andando na rua, via um avião no céu e começava a desesperar. Então seu medo não é do avião, seu medo é você estar dentro dele e ele cair, e você morrer. É a mesma coisa, tem um medo de aranha. Você não tem medo de aranha, você tem medo da aranha te picar, ela ser venenosa e você morrer. Aí você fala, então no final o medo está da morte. Agora e o medo de barata? Aí vira um homem, rapaz. Porque barata não mata. Então não vem falar que está com medinho, não. Você está com nojo. E nojinho também não combina com macho, não. Vai lá, pisa nesse trem e dá uma esfregada ainda. Então presta atenção, porque você consegue perceber que o medo é que produz estresse.
O trabalho pode ser cansativo, mas o medo de perder o cargo, de não cumprir a meta, de ser demitido, é o que realmente gera estresse. Sabe por quê? Porque o medo de algo dar errado é o que rouba a sua paz e faz com que você fique estressado. Porque se já deu certo, não tem estresse. Então, por exemplo, trabalho com vendas há 25 anos. Todas as minhas empresas são envolvidas com algo para vender. Como que é o ambiente dentro de uma empresa que tem que vender? Se está muito longe da meta, como que está o ambiente? Estressado, estressante, todo mundo tenso. O chefe já chega dando tapa na mesa. Eu trabalhei num lugar que o cara xingava, como diz o outro, chamava o pai de coxinha, a mãe de empadinha. Acabava com a raça, seus vagabundos. Nós estamos vendendo pouco porque vocês não trabalham. E o ambiente ficava tenso. Ameaça atrás de ameaça. Se não bater a meta, vou demitir todo mundo. E ainda falava, porque a porta da rua é serventia da casa. Como que ficava o ambiente? Leve? Todo mundo com prazer de trabalhar? Não, estressado. Agora, e quando bate a meta antes do mês acabar? Festa, comunhão, prêmio, alegria, aí acaba o estresse. Então, no final, é o medo que vai produzir esse estresse. Agora presta atenção, lembra que eu falei dos ladrões de alegria dentro de casa? Esses pais que chegam e vivem ameaçando de bater nos meninos o tempo todo. Esses maridos que chegam para a esposa e falam, qualquer hora dessa vai acabar, eu não vou aguentar mais. Qualquer hora dessa eu vou dar um basta nisso. As mulheres que amorosamente chegam para os filhos e para o marido e falam, vai fazendo o que vocês estão fazendo. Qualquer dia desse vocês vão me encontrar morta aqui. Conheço muita irmã que é terrorista, Al-Qaeda. Ela faz um terrorismo louco. É isso que vocês querem, me matar. Vocês vão conseguir, qualquer hora dessa. Ou então que eu suma, vocês vão chegar em casa, vai abrir o guarda-roupa, não tem nada mais lá, eu vazei, fui embora. E essa ameaça gera o quê? Medo. E o medo vai produzir estresse. Mas afinal, por que vivemos com tanto medo? O que sustenta esse medo dentro de nós? Nós temos então, irmãos, que concluir que nem mesmo o medo, na verdade, é a origem do estresse. Tem algo mais abaixo, mais profundo, que gera o medo. Lembra que nós estamos atrás da raiz aqui, irmãos, do estresse? Adianta arrancar só o que está mais perto do solo? O que vai resolver realmente o problema? É arrancar a raiz mais profunda. Então o medo são as raízes que dá para você enxergar ali perto do solo. É as raízes que você arranca com a mão, mas não resolve todo o problema, nós temos que cavar um pouco mais. Então presta atenção, porque Adão diz que teve medo, porque percebeu que estava nu. Ele sentiu-se envergonhado, e a vergonha é a origem do medo. Adão ficou consciente do pecado, e o resultado foi vergonha, traduzindo em outra palavra, condenação. Quanto mais você come do conhecimento do bem e do mal, mais condenado você fica. E essa condenação vai produzir vergonha, a vergonha vai produzir medo, e o medo vai produzir estresse. Vocês estão conseguindo enxergar as raízes? Amém? Os irmãos estão comigo nessa noite? Amém? Fica firme aí. Nós ainda vamos ceiar. Então presta atenção, porque tudo começa com a culpa, com a condenação, com a vergonha. A condenação é o que desperta o medo. A vida de muitos cristãos é completamente cheia de medo. Eles vivem atormentados com medo de Deus não ouvir oração, de Deus disciplinar, de Deus pesar a mão, de Deus liberar o diabo para pegar ele. Por quê? Porque eles olham para a vida de Jó, o diabo apontando Jó para Deus, e Deus liberando o diabo e falando, então tá bom, pode tocar, só não mata. E aí eles olham e falam, literalmente, Deus tem o diabo na mão aqui numa coleira, igual um pitbull brabo, e ele está aqui o tempo todo segurando o diabo. De repente eu fiz algo de errado, eu abri uma brecha. A brecha. O Espírito Santo falou comigo aqui, ó. Tem gente aqui que abriu brecha.
Já vi pastor fazendo isso no púlpito. E eu vou falar quem foi. Não, misericórdia. Aí você abriu a brecha, você pecou. O que Deus faz? Pega o pitbull, atiça, pega um pedaço de roupa sua com seu cheiro, passa no focinho do pitbull para ele sentir seu cheiro. Aí Deus vai lá e mostra lá ele, ó. Pega, pega, pega. Aí ele libera o pitbull para ir lá pegar você. Tem gente que está com medo de Deus fazer isso, liberar o diabo para te pegar. Outros estão com medo do diabo. E é o tempo todo numa guerra espiritual terrível. Está vendo demônio o tempo todo. Ixi, ó, você viu? Passou um vulto aqui. Arrepiei tudinho. Irmãos, conheço gente demais que vive desse jeito. Para eles tudo é o diabo. Vocês já viram a história do irmão, né? Que falei aqui esses dias para trás, né? Não vou falar o nome, não quero expor, é daqui do Buriti. Mas o irmão conta, relato, né? Que ele estava em casa, mulher nervosa, brava, estressada, aquela confusão dentro de casa. E ele falou, quer saber? Eu não tenho inimigo de carne e sangue. Minha luta é contra principados e potestades. Vou fazer guerra espiritual agora e vou repreender o diabo. E aí, faltou sabedoria, ele foi colocar a mão na cabeça da esposa para expulsar demônio. Vai sair agora! Para surpresa dele, de repente abre a porta e o diabo chega lá. Opa! Tenho nada a ver com isso daí não. Essa daí nem eu dou conta dela. Oh Deus. É brincadeira, viu, irmãos? Mas presta atenção. Tá vendo demônio em tudo. E tá com medo. O tempo todo. O diabo vai te pegar. Eu lembro de uma situação. Levei uma pessoa, minha sogra está aqui carinhosamente, está aqui no culto hoje, nos visitando. Não vou denunciar quem que é não quero passar vergonha nela, mas é aquela ali, ó. Aí eu peguei uma pessoa que queria suicidar, e aí salvamos ela lá, pus dentro do carro com a minha mulher, e fomos lá para a casa da minha sogra, porque a gente liderava a célula lá, e na hora que a gente chegou lá, ela ficou endemoniada, menina. E aí a gente levou para o quarto, e estava todo mundo já almoçando lá no fundo, e eu no quarto junto com a minha esposa expulsando demônio. Aí tinha uma outra pessoa lá que tinha acabado de ir para o encontro, que chegou cheio de fé, falou, pode deixar que eu vou expulsar esse demônio. E tomou a frente assim, não, pode deixar, vai sair agora e não sei o quê. De repente a mulher estava agachada assim, ó, só deu uma olhada, virou para ele e falou, vou te matar. Ele saiu tudo picando para trás, moço. Saiu num pavor. Ficou anos, você não podia falar de igreja com ele. Porque ele falava, enquanto eu não mexi com esse trem de crente, o diabo nem sabia que eu existia. Foi eu ir no culto, agora ele já está falando que vai me matar. Estava com medo do diabo. Quantas vezes você acha que o diabo já falou que ia me matar? Nessas libertações? Ixi, perdi as contas. Na verdade não perdi as contas não, porque eu nunca parei para contar. Vai me matar, vai nada, cala a boca, miserável. Eu te odeio, e eu mais ainda, você. Mas por que você está com medo do diabo? Porque você acha que ele tem poder sobre a sua vida. Mas por que você acha que ele tem poder? Por causa do pecado. O pecado é a alimentação dele. Ele está comendo da sua carne. Você está ali alimentando o diabo. Então ele está forte na sua vida. E você acha que ele tem poder. Está condenado, o medo vai entrar. E aí logo depois, o estresse. Então presta atenção, a lógica do primeiro pecado foi exatamente essa. Quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, imediatamente o diabo já o condenou pela nudez. Imediatamente. O inimigo disse, você agora está desqualificado diante de Deus. Deus vai condená-lo pelo seu pecado. Debaixo da condenação, o homem só consegue esperar o quê? Desaprovação de Deus, consequência, disciplina, morte. Então quando você vive assim, você vai viver uma vida estressada. Por isso que eu amo o texto de Romanos 5, versículo 1 e 2. Põe para mim de novo. Eu acho que são raros os cultos onde eu não falo desse texto. Se você não decorou ainda, em nome de Jesus, você vai decorar. E o que ele fala? Romanos 5, 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé. É mediante nossas obras, irmãos? É mediante tudo aquilo que a gente faz de certo? Não, é mediante a fé. Qual que é o primeiro efeito? Temos
paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual nos gloriamos, estamos firmes na glória de Deus, na esperança da glória de Deus. Olha aqui para mim, enquanto você não entender que você está em paz com Deus, o estresse vai te pegar. A condenação, o medo, o estresse. Tudo porque não entendeu que está em paz com Deus. Que sobre você não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez o que, irmãos? Novo, aleluia. E por fim, o que produz a condenação? Agora nós vamos na raiz mais profunda. É a lei. Sabe por que o diabo acusou o homem logo depois dele ter pecado? Porque o homem tinha infringido a única lei que existia. Só tinha uma lei: dessa árvore não pode comer. Você acha que ele não vivia fazendo um monte de outras coisas? Não estou falando pecaminosas, ele vivia. Talvez ele quebrava algo sem perceber, mas o diabo não condenava ele, porque não tinha uma lei para não condenar, para não quebrar. Talvez ele brigava com a esposa assim, já te falei, tal, sei lá, dava algum estresse ali, não sei, a Bíblia não relata, mas não tinha condenação do diabo. Por quê? Porque não tinha lei. Mas na hora que infringiu a única lei, aí a condenação veio. O que aconteceu depois? É que o povo não aprendeu e piorou um pouquinho. Pediu para Deus dar leis para eles seguirem. Pediu para Deus colocar mais e mais regras. E Deus atendeu. Colocou 613 leis. Quantas leis, irmãos? Aí você estava, não era 10 mandamentos? Não, os 10 é só tópico, capítulo. E chega diante de Deus falando, eu cumpro a lei. Aí é para acabar com os pequenos de Goiás. Por quê? Porque todos pecaram. Todos pecaram. Então qual que é o problema? A raiz mais profunda, irmãos, sempre vai ser a lei. A base da condenação é a consciência do pecado, porque infringiu a lei. Olha o que Gênesis 3,12 diz. Porque depois de manifestar a vergonha e o medo, a condenação tomou conta do homem, em se condenar, mas também, olha que maravilha, já ganhou habilidade para condenar o outro. Até então a condenação não existia. A partir do momento que o diabo condena o homem, rapidamente o homem já condena a mulher também. Gênesis 3,12. Então disse o homem, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A condenação, no final, irmãos, porque você tem infringido a lei, é o que vai produzir todo o estresse na sua vida. Porque quando você sabe que entre você e Deus está tudo bem, está tudo em paz, que mesmo você tendo infringido a lei, o Senhor não está contabilizando os seus pecados. Você está vestido com a justiça de Cristo. E o amor de Deus, a Bíblia diz, encobre multidão de pecados. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus dando tudo para quem não merece nada. Vou traduzir para você como viver uma vida sem estresse. Vou falar algo, também não está no esboço, vou finalizar falando isso. Vamos ficar de pé? Para nós ceiarmos. Vou te dar o segredo para você viver uma vida sem estresse agora. Olha aqui para mim. Falei isso semana passada numa das aulas da mentoria que eu dou online, que tem gente do Brasil todo e tal, e no meio da aula, Deus tomou a frente ali. Eu amo dar aula ao vivo. As gravadas raramente acontece isso, mas quando é ao vivo, o trem flui mais assim. Acho que até Deus empolga mais com a aula ao vivo, ele aparece mais por lá. E aí num determinado momento da aula, literalmente, Deus falou algo que eu nunca tinha parado para pensar, mas literalmente veio do céu, irmãos. Não foi premeditado, nunca ouvi ninguém falando. Mas você sabe, de todas as funções do diabo, de tudo que ele faz, a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir, certo? Mas quando vai falar o nome dele, sabe do que ele é chamado? O
acusador. E caso você não saiba, esse é o significado do nome Satanás. Satanás no original significa Hassatã. Hassatã significa o acusador. E a Bíblia diz que ele nos acusa de dia e de noite. Agora, sabe uma coisa que o diabo não faz? É nos acusar de algo que a gente não fez. Por que ele não faz isso? Porque não precisa. Tem trem demais já para acusar do que a gente fez. Ele não precisa inventar. Já tem um monte de coisa que você fez. Só que Deus me deu uma visão clara, irmãos, de como que ele faz essa acusação. Olha aqui para mim. Sabe como que o diabo faz? Talvez ele não precisa nem falar nada para você. Olha aqui para mim, não perde o foco ainda não. Mas os servos podem distribuir a ceia, mas todo mundo olhando para mim. Talvez o diabo não precisa nem falar nada. Ele só pega o Tiago, pastor Tiago, e ele só põe um espelho diante dele. E na hora que o Tiago se vê no espelho, nessa hora, a condenação vem. Por quê? Porque quando você olha para você, irmãos, olha aqui. Quando você olha para si mesmo, o que você acha que você vai ver? A Bíblia diz que em nós não tem nada que é bom. Não tem nada para ser visto. Só tem culpa, condenação, medo, estresse, pecado, angústias. É isso que tem. Então quando você olha para você, o diabo vence a batalha, ele consegue te acusar. Sabe qual que é a visão que Deus me deu? No meio da aula, é que nessa hora que o diabo coloca o espelho diante de você, olha aqui para mim, queridos, nessa hora, a vontade de Deus é que você veja Jesus no espelho. E Paulo diz que contemplando como por espelho a glória do Senhor. Sabe qual que é a vontade de Deus? É que você nunca mais se veja. Que você não tenha olhos para você mais, mas que você apenas veja Cristo sobre você. A única forma de você arrancar essa raiz mais profunda da lei é saber que ela já foi cumprida por Jesus. É saber que Deus já está satisfeito com o cumprimento total da lei, não por você, mas por aquele que morreu no seu lugar. Quando isso realmente cai na sua cabeça, quando a chave vira, quando a ficha cai, e você crê que a lei, ela é bênção, porque é bênção ter limites, mas que ela não te condena mais, porque a maldição que tinha, pela falta do cumprimento dela, Jesus já sofreu no seu lugar. Nessa hora, a paz invade o seu coração. E aí então, toda lei, toda condenação, todo medo, todo estresse é vencido na sua vida. Amém, irmãos? Pastor, como que eu sei que eu estou vendo Jesus no espelho? É simples, você esqueceu de você mesmo. Quando você vai orar, você não fala de você para Deus mais. Pastor, mas eu tenho que pedir perdão pelos pecados. Tem mesmo, para você se sentir perdoado, mas não para Deus te perdoar. Ixi, como assim? É verdade, sabia? Você não pede perdão para Deus para ser perdoado. Que horror, blasfemou. Agora esse pastor foi longe demais. Presta atenção, lá na cruz, todos os nossos pecados foram perdoados. Só que você não tinha nem nascido ainda. Agora, como que você acredita que os pecados que você cometeu e pediu perdão, Deus te perdoou, mas os que você não cometeu ainda, lá na cruz não valeu? É você que tem que arrepender? Não, na cruz todos os seus pecados foram perdoados. E você pode comer do pão e beber do cálice agora, porque você faz parte da família de Deus, só porque os pecados foram perdoados, só porque a conta foi paga, só porque o sangue foi derramado, só porque a maldição foi quebrada. Então para que eu peço perdão? Só para que você se sinta perdoado, porque para Deus não vai mudar o seu pedido de perdão. O que vai mudar é, uma vez que você sabe que é perdoado, e que entre você e Deus está tudo bem, e que Ele vai te amar do mesmo jeito, aí você vai querer parar de fazer as coisas erradas, porque não vale a pena deixar triste, decepcionar um Deus que me ama tanto, que indiferente do que eu faça vai continuar me amando. Então o que faz você fugir do pecado não é a falta de consequência, é o constrangimento do amor.
quanto mais você sabe que é amado por Deus, menos você quer entristecer o coração dele. O pecado não faz Deus deixar de te amar, mas ele fica triste quando você peca, porque é você que vai sofrer a consequência disso. Ele não quer ver você sofrendo, ele fica triste por você, não por ele. Vocês entenderam? Como que você vence então o estresse? Esquecendo de você. Quando você chega na sua casa, como que você faz para não chegar estressado? Você esquece de você, esquece de problema, esquece do que você fez de certo, do que você fez de errado, esquece das pressões, esquece. Deposita tudo na cruz de Cristo e saiba que tudo que tinha para ser feito na sua vida já está consumado. Tetelestai. Amém, irmãos? Com esse coração, pega agora o seu pão, erga ele para o Senhor, com essa fé, nesse espírito, com os olhos fechados, de todo o coração. Repete após mim e fala assim: Senhor Jesus, eu creio que no corpo de Jesus foi arrancada toda a raiz da lei, da condenação, do medo e do estresse. E hoje eu faço parte do corpo de Cristo, e o poder daquela cruz está na minha vida, para que eu viva em paz. Eu lanço fora hoje todo estresse, todo medo, toda condenação, toda lei, e eu posso desfrutar da dívida que foi quitada e que me colocou como herdeiro, junto com Cristo, de todas as promessas do Senhor, em nome de Jesus. De igual modo, erga o seu cálice, repete após mim, fala: este cálice é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, para que o meu sangue não precisasse ser derramado. Ele morreu a morte que eu merecia, para que agora eu viva a vida que ele merece. E Jesus não vivia estressado, com medo, condenado ou na lei, mas ele vivia em paz, com ousadia, com fé e com liberdade na presença do Senhor. E é assim que eu vou viver todos os meus dias, em paz, em liberdade, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Coma do pão, beba do cálice. Ao fazer isso, nós estamos encerrados. Que o Senhor te abençoe, te encha de fé, de graça, de paz e de alegria, e que você se encha dessa coragem, dessa ousadia, em nome do Senhor Jesus.